Deus não me ouve. Deus não faz nada por mim. Porque as nossas memórias são extremamente importantes. Existem coisas que nós queríamos apagar. Eu confesso que assim como tem dias que eu não posso esquecer, tem dias da minha história que eu gostaria de apagar. E todo mundo tem um dia, uma semana ou um mês que não gostaria de ter vivido na sua vida. Sim ou não? Sabe qual é a loucura? É que a gente não tem o botão de delete. A gente não consegue deletar. Pastor William, dentro do nosso cérebro, nós, seres humanos, temos uma capacidade de cerca de 1 milhão de gigabytes de armazenamento. Sabe o que é isso? Eu não sei qual é a sua geração, qual é a sua idade, exceto a jovem de 33 e o outro irmão de 45, 6. Bastante chão. O senhor sabia que mesmo que se o senhor quisesse esquecer algumas coisas, não é possível, a não ser que batam na sua cabeça e produzam um negócio chamado amnésia? Nós podemos, dentro do nosso cérebro, armazenar todos os livros que a humanidade já produziu. Você acredita nisso, que cabe dentro do nosso cérebro? Nós vamos guardando, mas a gente não é nem perto de inteligente de um computador. Já parou para perceber? O computador, em 1 segundo, ele busca. Eu vou te explicar o porquê. Porque existe uma diferença de armazenamento para processamento. Você armazena tudo, mas não processa tudo. No computador, o que processa é a memória RAM. Dentro de nós é as sinapses neurais, as conexões que encontram as informações. Então existem coisas que não são importantes e a gente lembra. E existem coisas que são extremamente importantes e a gente acaba esquecendo. Quer ver uma coisa? Eu me lembro de coisas que eu não precisava lembrar. Por exemplo, eu tenho 31 anos de idade. Com 15 anos, nós usávamos internet de escada. Os adolescentes de hoje não têm a mínima noção do que isso significa. Quem aqui é da época da internet de escada que entrava depois da meia-noite? Lembra? Eu lembro do número do discador do Pop. 30258300. Por que eu lembro isso? Eu não sei. Mas sabe o que às vezes eu me esqueço? Nome de pessoas. Já viu que coisa mais terrível? Quando você encontra alguém que você conhece, você já teve com ela, você já conversou muito com ela, e a pessoa chega e fala assim: oi, tudo bem? Aí você fica assim: oi. A gente tem as palavras, os crenteiros que a gente usa. A gente fala: ô meu irmão, uhul. Saudade, que a gente não viveu. É que a gente tem coisas que a gente não consegue processar. Em detrimento disso, tem coisas que a gente não precisava lembrar e a gente lembra. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque algumas coisas dentro de nós precisam ter ordens de prioridades diferentes. Dentro do nosso cérebro, dentro da nossa vida, algumas informações têm que estar acima de outras informações. E a forma com que Jesus encontrou Pedro é importante para essa palavra. Foi assim: Jesus ele estava preparando para ministrar uma palavra. A palavra, pregando a palavra. E a Bíblia diz que a multidão apertava. Só que Jesus estava na beira do mar. Mar atrás, multidão à frente. Nisso chega um pescador fracassado. Pedro está no barco, ouvindo Jesus pregar. Só que tem um negócio, lembra? As redes do Pedro estão vazias. As redes dele estão sem nenhum peixe. Ele poderia, eu imagino, William, porque eu sou assim. Eu não sei se o senhor também é. De você estar num lugar, mas a cabeça às vezes está em outro lugar. Preocupado. Eu não quero que você esteja aqui hoje assim de noite. Amanhã tem boleto. Deixa os boletos amanhã. Mas você já viveu isso? De você estar num lugar de corpo presente, mas a sua cabeça estar em outro lugar? Eu não quero imaginar que talvez possa ter acontecido isso, mas existe a possibilidade de Pedro estar dentro do barco, mas a cabeça dele está assim: o que eu vou levar para casa? Não tem peixe, nada acontece comigo. Eu não consigo, sabe? Bom, mas tudo bem. A Bíblia diz que um milagre está vindo sobre a vida do Pedro. Quando Jesus terminou de pregar, ele olhou para Pedro e falou: Pedro, você pescou alguma coisa? Obviamente Jesus sabia da resposta. E aí Pedro disse para Jesus: não, Senhor, eu não pesquei nada. Aí Jesus disse: então, Pedro,
pegue as redes, volte para o mar e jogue a rede para o lado direito. Eu fico imaginando assim algumas coisas, porque para mim eu preciso fazer esse exercício. A interpretação bíblica ela é necessária, e a imaginação de tentar contextualizar naquele momento o que foi a cabeça de Pedro, porque Pedro já tinha lavado as redes, Pedro já tinha abandonado o ofício da pesca acontece de noite, e Jesus havia mandado ele de dia voltar a pescar. Aí eu imagino Pedro assim, tá bom, né? Tipo assim, se o senhor está mandando, tu é famoso aí, todo mundo está te vendo aqui, eu não vou te dizer não, né? A cabecinha do Pedro. Toda essa multidão aqui para ouvir o senhor, aí o senhor está dizendo que é para eu voltar a pescar, eu não vou, vai ficar meio chato. E aí o Pedro pega a rede, coloca dentro do barco, volta para o meio do mar, debaixo de uma palavra, joga a rede para o lado direito. Imagina, Pedro pegou a rede, jogou para o lado direito, e quando foi puxar a rede, descobriu que na rede tinha uma palavra. Tinha peixe na rede. A Bíblia vai dizer que era exatamente isso que tinha na rede. Peixes, muitos peixes. Naquele dia, uma memória foi impregnada no Pedro. Ele tem uma palavra. Ele tem palavra. Então agora Pedro joga a rede, e quando Pedro vai puxar, Pedro descobre que tinha peixe. Então tudo que ele ouviu aquele homem falando, agora está realidade acontecendo. E ele volta com a rede cheia de peixes para a praia. E a Bíblia diz que as embarcações vinham ao seu redor para ajudá-lo a arrastar até a praia. Ou seja, o milagre estava na frente de Pedro. Aquilo que ele estava há tempos tentando, de repente, em uma palavra aconteceu. E aí agora eles estão na praia. Jesus libera sobre Pedro mais uma palavra. Ele diz o seguinte: Pedro, hoje tu é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de almas. A partir desse momento, a vida do Pedro nunca mais seria a mesma. Porque agora tinha sobre Pedro uma palavra. Tinha sobre Pedro uma palavra. E eu vou te dizer uma coisa linda. A partir do momento que sobre nós tem uma palavra, sobre nós tem um decreto. Eu vou te dizer uma coisa. O Pedro, ele recebeu uma palavra muito absurda. A promessa, o decreto, a palavra sobre Pedro é: eu vou te transformar. Não é você vai virar você vai acordar e vai virar. Não, eu vou te transformar. É um processo onde, lembra do oleiro, coloca a mão no vaso, altera as essências, as raízes e transforma naquilo que ele quer. Só que olha que interessante. O Pedro tem uma rede cheia de peixes. E tem outra realidade sobre ele vindo agora, de repente. Jesus disse: olha, tu era um pescador de peixes, mas eu vou te transformar no pescador de homens. Só que ele tem uma rede cheia de peixes e uma palavra. E aí Pedro toma uma decisão extraordinária. Pedro deixa os peixes e segue a palavra. A Bíblia diz que naquele exato momento Pedro deixou tudo para trás: rede, barco, peixe, e foi seguir a palavra. E eu vou te dizer algo que você vai concordar comigo. Existem cenários que nos marcam muito na presença de Jesus: dias difíceis e milagres. Nós somos assim. Não sei você, mas eu tenho muitos testemunhos, consigo me lembrar de todos, e só me lembro deles porque foi socorrido pelo Senhor. Então essas memórias são importantes, porque todas as vezes que a minha fé é provada, eu me lembro de tudo aquilo que Jesus já fez por mim. Agora as minhas histórias estão ficando mais legais, até porque agora eu tenho filhos, e agora a minha fé está sendo passada para os meus filhos, e agora eu já estou vendo o fruto dos meus milagres agora na vida dos meus meninos. Mas olha que interessante, meu filho estava lá querendo vomitar. Eu falei para ele, vomitando muito, né? De manhã acordamos e falamos: filho, olha, infelizmente o pai vai ter que levar você no hospital, você tomar soro, você está vomitando demais.
e o papai vai ter que te levar. Aí ele falou assim, não pai, eu não quero ir, eu não quero. Aí naquele momento, enquanto ele dizia que ele não queria, ele chorava. Eu pensei comigo, essa é uma hora perfeita para apresentar Jesus para meu filho. Aí eu falei para ele assim, filho, olha só, vamos orar? Se o papai do céu curar você, a gente não vai para o hospital. Se o papai do céu decidir não curar você, a gente vai para o hospital e vai dar tudo certo também. Vamos orar? E aí nós fechamos os olhos, e ele tem 3 anos de idade, e o João falou assim, papai do céu, cura eu. E eu no meu coração disse, Jesus, cura o meu filho. Senhor, não existe forma melhor de te apresentar ao meu filho do que vendo o Senhor curá-lo agora, ele sabendo que tu és um Deus de milagre. E quando eu disse amém, meu filho abriu os olhos e a cor dele tinha mudado completamente. Oh, aleluia. E eu disse para ele assim, filho, você tá bem? E ele fala, igual bebezinho, ele fala, eu melhorou, papai. Eu falei, você melhorou? Melhorou. Eu falei, amor, traz uma banana para ele comer. Ele não estava conseguindo comer nada. Ele comeu a banana, olhou para mim e falou assim, não vomitou, papai. E Jesus curou meu filho. Sabe o que é engraçado? Agora ele ficou dodói. Sabe o que eu encontrei ele orando? Papai do céu, cura eu. Ele nunca mais vai esquecer que o Deus que o pai dele serve, que ele está conhecendo, é um Deus poderoso para curar. Porque agora existe uma memória dentro dele. Jesus cura. E sabe, nós não podemos esquecer da palavra de Deus sobre nós e das nossas experiências com o Senhor. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque a nossa rotina, a nossa vida tenta nos roubar essas memórias. Tentam colocar outras coisas por cima. E quantas vezes nós já nos questionamos dizendo, Deus não me ouve. Como assim Deus não te ouve? Quantas vezes Ele já te ouviu? Deus não faz nada por mim. Como assim? Quantos milagres você já viveu? Quantas coisas poderosas Jesus já fez? Mas nós somos tentados a esquecer.